Eu queria primeiramente ler, né, o Salmo 103, do 1 ao 8. Acho que sumiu o Salmo da minha Bíblia, porque eu estou um pouco nervosa. Ah, não, achei. Por incrível que pareça, eu estou nervosa. E eu estou com vergonha, tá? Não sei quem fica com mais vergonha. Eu acho que hoje eu estou meio a Roberto, viu? No Salmo 103, do 1 ao 8. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém? Eu tenho muitos versículos na Bíblia que eu poderia ler aqui como forma de gratidão ao Senhor, né? Por tudo que nós passamos. A maioria da igreja, muitos convidados que estão aqui conhecem a história, tudo que nós passamos, mas muitos aqui não sabem tudo o que nós vivemos com o nascimento dos meninos, desde a minha gestação. Então, eu queria, como forma de testemunho, não para me engrandecer, ou engrandecer a minha família, ou porque, o titio é o queridinho, não. Eu queria que os irmãos ouvissem isso como um testemunho para edificar a fé dos irmãos, para edificar aqueles que às vezes duvidam do poder de Deus, né? Aqueles que às vezes falam, será? Que tem dúvida do que Deus pode fazer, porque Ele pode e Ele faz. A palavra do Senhor diz que Ele faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, e realmente nós vivemos isso, porque o Senhor fez e Ele continua fazendo muito por nossa família. Nós conhecemos a IBP através da avó Nena, né? A avó da Alê. Hoje ela já não está mais conosco, mas foi assim, muito engraçado, né? Quando eu e o Roberto começamos a morar junto, porque primeiro nós fomos morar junto, a gente não se casou. Nós não conhecíamos, eu era desviada, né? Com 15 anos eu me desviei dos caminhos do Senhor, com 12 eu me converti, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Conheci tudo aquilo que os jovens podem conhecer. Hoje está pior, né? Mas da minha época, bebida, fumei, saía para as baladas, curtia muito, né? E o Roberto, pelo que ele me conta, também não era diferente, né? Era uma vida, oba, que legal, né? E tinha muitas dificuldades nessa época, né? Eu estava fora dos caminhos do Senhor, achava que tudo era gostoso, mas hoje, quando a gente para e pensa, não. Eu passei por muitas coisas ruins. E aí, quando eu conheci o Roberto, nós trabalhávamos junto. Ele se apaixonou por mim, não sei porquê, ficava atrás de mim o tempo todo, de brincadeira. Fui eu que fui atrás dele. Vamos falar a verdade, né? Vamos edificar os casais também aqui, né? Vamos testemunho completo. E aí nós começamos a namorar, e aí nós passamos a morar junto. Aí eu falei para ele assim, a gente bebia, a gente saía para os barzinhos para beber, saía do serviço de sexta ia beber, de sábado ia beber, deixava a Gabi com a minha mãe, e aí vamos passear, vamos curtir, né? E aí teve um dia que eu falei para ele, porque assim, o meu pai ele foi alcoólatra, né? E nós passamos muitas coisas em casa por conta disso. Nunca foi agressivo, meu pai nunca foi um pai ruim. Mas eu falei, meu Deus, será que é isso que eu quero para mim? Tudo que a minha mãe sofreu, mas não falei isso para ele, né? Daí eu cheguei nele e falei assim para ele, olha, eu acho que para a gente dar certo, a gente precisava de Deus, procurar a Deus. Aí ele, né, ficou meio assim.
E aí eu falei, vamos em alguma igreja? E aí, subindo a rua da minha mãe, tem a igreja Santa Luzia, a igreja católica. Eu fiz, vamos à missa? Vamos na missa? Eu falei para ele, porque eu falei, eu acho que ele não vai querer ir numa igreja evangélica, né? Eu vou devagar. Eu vou apresentar Deus para ele, assim, né? Aí, vamos na missa? Ele, vamos. Aí a missa era 8 horas, nós acordamos 11h30. Perdemos a hora. A avó Nena chegou na minha casa para almoçar. Aí a minha mãe, ué, a avó Nena, ai, bonitinha. Aí a minha mãe, ué, vocês não iam para a missa? Aí eu falei, ai, mãe, é que a gente estava cansado, a gente tinha saído no dia anterior, né? Ai, estava muito cansado, não fomos e tal. Aí a avó Nena, por que vocês iam na missa? Bem bonitinha. Eu falei, tia, que a gente quer ir em alguma igreja dela. Ela fez, eu vou numa igreja ali na avenida e hoje tem culto. Se vocês quiserem ir, aí eu fico aqui, eu almoço, tomo um cafezinho da tarde e nós vamos todo mundo junto. Né, mãe? Aí eu e o Roberto ficou assim, né? Igreja evangélica dele, vamos, né? Só porque a avó Nena é muito boazinha, então vamos. E aí, viemos assim, quando nós chegamos aqui, na porta, quem estava? Um senhorzinho fortinho, mancando de uma perna. Aí a avó Nena chegou, esses aqui são os meus sobrinhos. Aí veio minha mãe, veio meu pai, veio todo mundo, a família toda com a avó Nena. Primeira coisa que o pastor Enoque fez, agarrou o Roberto e tacou-lhe um beijo no rosto. Agora vocês imaginam, um baiano que não gostava de nada desse tipo de intimidade com o homem. O pastor Enoque, vem aqui, puxou ele, deu um beijão nele. Aí eu já comecei a suar, né? Falei, ele nunca mais vai querer vir aqui. Aí o pastor Enoque também já me abraçou. Aí vieram outros irmãos, o irmão Aguinaldo não está mais conosco, a irmã Andréia, o Cadu. Me lembro assim, de alguns irmãos que vieram e começaram a abraçar a gente. E o Roberto roxo, assim, ó, roxo, vermelho de vergonha. E eu segurando na mão dele, né? Eu, segura firme aí, né? Eu, calma. Aí colocou, o pastor Enoque veio, colocou a gente bem na frente. Aí eu, ai, Jesus, mas amém. Para não me estender muito, mais do que eu já vou me estender, eu falo para muita gente que a avó Nena ela tinha um ministério muito importante aqui na igreja. Não era só de entregar envelopinho. Quem conheceu a avó Nena lembra, né? Ela tinha um ministério que, além de ter nos convidado para vir para a igreja, foi fundamental para a nossa conversão. Que era de vir à frente em todos os apelos. Quem lembra disso? Muita gente ria. Muita gente falava assim, lá vai a avó Nena de novo. Lá a avó Nena lá na frente. Tinha irmãos que queriam segurar a avó Nena, né? Mas a avó Nena levantava e vinha para frente. E quando a avó Nena levantou, porque eu estava com vergonha na hora do apelo, nós estávamos com vergonha, mas quando ela levantou e veio para frente, encorajou toda a minha família e veio todo mundo junto com ela. E daquele dia em diante, são quase 20 anos, foi em 2023, em julho mais ou menos. Daquele dia em diante, nós nunca mais saímos do caminho do Senhor. Nunca mais. Então, irmãos, às vezes a gente até desmerece algumas coisas. Às vezes a gente desmerece os pequenininhos, né? Acha que o que ele faz não é notório, mas é. Porque foi aquela levantadinha da avó Nena que veio aqui para frente, com a mãozinha no coração, que fez toda a minha família levantar. E nós aceitamos a Jesus. Eu me reconciliei com o Senhor, o Roberto aceitou Jesus. E de lá para cá, nós nunca mais saímos da Igreja Batista dos Povos, nunca mais saímos da presença do Senhor. Amém. E o beijo do pastor Enoque no Roberto também, porque ele parou de ter vergonha de ganhar beijo de homem, viu? E ele agora é beijoqueiro, né? Quem conhece sabe. Quem conhece o Roberto do comecinho até, hein, Cris? Ele não cumprimentava ninguém, né? Lembra? Agora é mais cara de pau que eu. Mas amém. E aí, nessa nossa caminhada com Cristo, nós tivemos a célula na nossa casa, que foi uma bênção. E essa célula era feita pelo irmão Francisco, que também está aqui, que eu fiz questão de convidar. Pela Neuza, a esposa dele, irmã da Regina. Pessoa que eu tinha muito carinho por ela. Hoje ela descansa no Senhor, né? Mas que eu aprendi com ela também. Ela era muito quieta, mas eu aprendi muita coisa com ela. Principalmente o amor pela família. Como ela amava a família dela. E eu não me esqueço disso. E aí nós tivemos a célula na nossa casa, era uma bênção.
né? E outra pessoa que também não está mais aqui conosco, mas que foi fundamental também na nossa consolidação, em conhecermos melhor a Cristo, foi a Rosana, o Ronaldo, o Rodinei, a Rosiane. Cuidaram muito da gente também, quando a gente se converteu. Como eles foram importantes para a gente, né? Continua sendo, viu, Rô? Sabe que eu amo muito vocês ainda. A Rosana também não está mais conosco, mas ela continua no nosso coração, né? E, enfim. E aí nós, né, ficamos aqui na igreja, cada vez mais firmes, graças a Deus. Aí eu engravidei em 2005, uma gravidez planejada. Aí quando nós fomos fazer o ultrassom, eu nunca me esqueço, o médico perguntou para mim, é primeiro? Aí eu falei, não, é segundo, doutor. Ele, então é segundo e terceiro. Aí eu olhei para o Roberto, falei, não entendi. Ele é gêmeos, aqui, ó, pai, tem 2 coraçãozinhos. Aí o Roberto começou a chorar, e eu tive uma crise de riso enorme dentro do consultório. E, nossa, que alegria! E aí, não falamos nada. Aí, quando nós saímos de dentro do consultório, eu peguei na mão dele e falei, ei, você tem noção do que ele falou? Que tem 2, vou trabalhar. Aí ele, eu vou trabalhar em dobro. Sempre falando em trabalho, né? Ele, eu vou trabalhar em dobro. Eu falei, eu também, né? Eu também vou trabalhar em dobro. E aí foi aquela alegria, porque a mãe também trabalha em dobro, né? Cada um com a sua função, né? E aí nós ficamos muito felizes, cheguei em casa, falei para minha mãe, mãe, quando você estava grávida de mim, a senhora comia banana grudada, banana gêmeos, que ela sempre contava essa história. Meu sonho era ter filhos gêmeos. Quando eu estava grávida de você, eu estava tão gorda que o pessoal falava que era gêmeos. E aí eu passava a mão na minha barriga, eu profetizava que era gêmeos, ela profetizou para mim, porque Deus gêmeos vieram para mim, entendeu? E aí cheguei em casa, contei para ela, foi aquela festa, aquela alegria. Mas com 2 meses de gestação, eu tive um descolamento de placenta. Nós estávamos vindo para a igreja. Nós não tínhamos carro ainda. Convidamos uma vizinha nossa para vir ao culto conosco. E aí nós estávamos vindo para a igreja, quando eu senti a minha roupa molhada, eu falei para o Roberto, eu acho que eu fiz um xixi na calça dele. O quê? Daí quando eu olhei, não era sangue, né? E aí foi aquele desespero, na metade do caminho nós voltamos correndo. Me lembro que a Lília era minha vizinha. Aí eu falei, Lília, avisa a igreja, avisa o pastor que nós não vamos para a igreja, que eu estou indo para o hospital, pede oração. Lembra, Lília? Aí eu falei, pede oração. E nós corremos para o hospital, eu tive um descolamento de placenta. E o resto da minha gravidez, ela foi toda em repouso. E aí minha rede de apoio foi minha avó. Minha avózinha ia cuidar de mim, minha mãe trabalhava. E eu precisava só ficar deitada, o Roberto trabalhando. Eu entrei na caixa, no meu emprego, minha avó ia cuidar de mim, minha avózinha linda. Ia lá todos os dias, ficava comigo, fazia comida. Mas com 25 semanas de gestação, a bolsa os meninos são univitelinos, né? É a mesma placenta, mas cada um em uma bolsa. A bolsa do Tiago rompeu. Era de madrugada, eu chamei o Roberto e foi um desespero. E aí, como eu não podia sair de casa, nós não tínhamos carro, nós precisamos chamar a ambulância. Me lembro que eu liguei para o meu irmão, que morava aqui na Coab. Ele, a minha agora amiga, agora ela é minha amiga, a Simone. Eles moravam aqui na Coab, correram. E fui de ambulância lá para o Leonor. E quando eu cheguei lá, eles falaram, olha, a gente não tem o que fazer. Você só está de 25 semanas de gestação, não tem o que fazer. Você vai ter que ficar deitada aqui de repouso. Se possível for, você vai ficar internada até completar os 9 meses, porque a sua situação é muito crítica, não tem como. E a igreja, minha mãe já entrando em contato com a pastora Rosi, entrando em contato, naquela época a gente não tinha celular, não era tão fácil assim, mas tinha telefone fixo. Já a igreja, nesse momento, já oravam por mim, por conta da minha gestação difícil. Entraram numa oração por conta desse possível parto que eles tinham que fazer, né, por serem prematuros. Fiquei internada 24 horas para repor o líquido, né, da bolsa, para ver se eu conseguia segurar os meninos mais um pouquinho. Mas depois de 24 horas, me lembro que a minha avó tinha subido para me visitar.
Era aproximadamente 8 horas da manhã e eu já comecei a ter contração novamente. E aí minha avó entrou no quarto, eu falei, vó, eu estou ruim, eu estou passando muito mal, eu estou com muita dor, está doendo, está doendo. A minha vozinha chamou os médicos, eles vieram, minha bolsa rompeu novamente. Aí eles falaram, não vai ter jeito, nós vamos ter que te fazer uma cesárea. E aí eu falei, vó, vai chamar o Roberto. Ela tinha acabado de entrar para me visitar, ela desceu correndo. E aí, irmãos, eu não podia levantar nem para ir ao banheiro. Aí um médico simplesmente fez para mim, vem aqui, ó, na outra sala que eu vou te examinar. Aí eu falei para ele, mas eu não posso levantar. Ele falou, não, pode sim, pode vir. Já com muito descaso, assim, como quem diz, né? Não tem mais o que fazer, né? Ele, não, pode vir. E aí eu fui, chorando muito. Aí ele me examinou, ele falou, senta ali. Aí eu sentei, né? E aí eu falei, meu Deus, mas eu não podia levantar nem para ir para o banheiro, esse médico está fazendo eu andar. Fez um raio-x, eu de pé, fazendo um raio-x, né? Morrendo de dor, com muita contração, eu já estava dilatando já. Aí ele falou, olha, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, do rosto daquele médico e o jeito que ele falou comigo. Ele ficava assim, ó, cutucando assim o braço, umas espinhas assim, que ele tinha no braço dele, assim, ele nem olhava na minha cara. Ele falou, ó, é o seguinte, seus filhos vão nascer, nós vamos ter que fazer uma cesárea. Ele não olhava na minha cara. Nós vamos ter que fazer uma cesárea, mas eu já te adianto que eles não vão sobreviver, porque você só tem 25 semanas de gestação, eles não vão ter nem 600 gramas. Aí, quando nasce, ainda perde peso, eles vão chegar a 400, 300, eles não vão aguentar. Agora, você pode voltar lá para o seu quarto, que a gente vai preparar o centro cirúrgico. Só assim. Eu entrei num desespero, comecei a chorar. Aí, o Roberto entrou no quarto, eu falei para ele, não quero que você assista o parto, vai embora. Eu não quero que ninguém veja os meus filhos mortos, eu não quero ninguém na sala de parto, vai embora. Pus ele num desespero, ele desceu correndo, aí ele falou, dona Ana, eu não aguento, se eu perder a minha mulher, se eu perder os meus filhos, eu não vou aguentar. E minha mãe falou, eu vou entrar na sala de parto com ela. Aí ele, vai, dona Ana, porque eu não vou aguentar. O Roberto entrou num desespero, e eu falava para minha mãe, vai embora, mãe, eu não quero, porque eu não queria que ninguém visse os meus filhos mortos, eu não queria que ninguém tivesse esse trauma. E eu, vai embora, mãe. Eu falava para ela, vai embora. Ela, filha, você serve aqui Deus. Os seus filhos são promessa de Deus para a sua vida. Como que você está duvidando? Ela falou do poder de Deus sobre a vida dos seus filhos. E aí, conseguiu me convencer de entrar na sala de parto comigo. Irmãos, 25 semanas. Realmente era para eles terem 600 gramas. Como vocês viram lá na foto, eu era só uma vareta com uma barriga. Né? Eu era muito magrinha lá. Ó. Ainda bem que eu estou meio de ladinho. Mas era só barriga. Isso aí foi uma semana antes deles nascerem, que foi no aniversário do Roberto. Nós fizemos um bolinho em casa e foram as únicas fotos. Essa é a outra que nós tiramos eu grávida, porque não deu tempo de nada. E aí, nós entramos na sala de parto, demorou muito, a minha mãe começou a brigar lá. Minha mãe falou, vocês estão esperando o quê? Porque minha bolsa rompeu 6 horas da manhã, era 2 horas da tarde, quase eu lá com contração, 9 dedos de dilatação, mas a bolsa do Rian não tinha rompido, o Thiago forçava para sair, o Rian estava no caminho, eu sofrendo demais, eu sofri muito. A minha mãe começou a brigar, chamar assistente social, minha mãe falou, vocês estão esperando o quê? Se vocês vão fazer cesárea, o que é que vocês estão esperando? Ou seja, eles estavam fazendo muito descaso, porque eles achavam que os meus filhos não iam sobreviver. Nós entramos na sala de parto, e aí eu comecei a chorar, comecei a passar muito mal, a anestesista começou a pôr calmante, né, no meu... Eu comecei a sentir umas dores aqui, assim, que eu não estava conseguindo me controlar. E aí eu falei, mãe, depois a senhora me fala como os meus filhos eram. Porque eu lembrava que minha mãe teve o primeiro filho dela, e ele morreu, né? Meu irmão chamava-se Willerson, e minha mãe contava sempre para a gente que ela não... Eles fizeram o enterro do meu irmãozinho, do primeiro filho dela, e ela não viu. Então, na minha visão, ia acontecer isso comigo, que eu não ia ver os meus filhos. Aí eu falei para ela, a senhora me conta como os meus filhos eram? Se era parecido comigo ou com o Roberto? Aí minha mãe, já estava todos os médicos, os enfermeiros, tinham 2 pediatras já com os lençóis assim no braço, esperando. Aí minha mãe começou a falar bem alto dentro daquela sala do centro cirúrgico. Filha, os seus filhos não vão morrer, porque os seus filhos são herança do Senhor. Naquele momento, todos os profissionais pararam de fazer o que estavam fazendo e ficaram olhando para minha mãe.
E a minha mãe falou, e eu profetizo sobre esses lençóis, o fôlego de vida. Quando os seus filhos forem envoltos aqui, ó, envolvidos com esse lençol, seus filhos vão sobreviver. Você crê? E aí minha mãe começou a orar muito alto dentro daquele centro cirúrgico. E eu me lembro muito pouco, porque eu já estava meia anestesiada, porque eu estava passando muito mal. E a minha mãe começou a orar, minha mãe começou a profetizar, minha mãe começou a orar pelos médicos, minha mãe falou, eu profetizo que a sua mão é do Senhor, não é a sua mão que está fazendo cesárea do meu filho. E ela me conta, porque algumas coisas eu não lembro. E ela começou a falar para cada enfermeiro, para cada médico, essa anestesia que você está colocando aí, ó, é um remédio do céu, não é só anestesia não, quem está anestesiando a minha filha é o Senhor Jesus. E aí ela foi falando, ela foi profetizando sobre a vida dos médicos. E aí eu só me lembro de uma coisa. Quando eles tiraram o Tiago primeiro, eu me lembro de ter visto assim uma coisa, parecia aqueles frangos, quando você vai e pede um frango inteiro, que é aquela coisa toda branquela, mole. Eu só lembro de ter visto aquele negócio. A hora que colocou no lençol, ele só fez assim, ó, só um barulhinho assim. A minha mãe falou, você viu? Seu filho está vivo, seu filho chorou. Eles olharam, os médicos olharam para minha mãe, tipo, chamaram ela de doida, né? Um gemido, é um choro. Minha mãe, seu filho está vivo. Você está vendo? Você escutou? Aí tirou o Rian, mesma coisa. A hora que colocou naquele lençol, que a minha mãe orou, profetizou, eles nasceram praticamente mortos. Mas a hora que enrolou naquele lençol, a mesma coisa. O Rian, ela, viu? Seu outro filho está vivo, filha. Dá glória a Deus, filha, eu te falei. E ela começou a glorificar dentro. E eu lá, glória a Deus, glória a Deus. Acho que eu glorifiquei também, né? Porque ela gritava. Eu não vi os meus filhos. Aí entra aquela história que o pastor Joel conta, que só ele viu os meninos primeiro. Por quê? Agora vocês vão entender. E foi isso mesmo. Porque daí eles correram com os meninos, a minha mãe ficou ali comigo. E eles foram direto para a incubadora, eu não vi, porque daí ali eu apaguei. O Roberto estava passando mal também, não viu. Quem tinha visto, isso aí eles na UTI. Aí eles já tinham 2 meses, tá? Só para vocês entenderem o tamanho que eles eram. E aí, o pastor Joel chegou lá, porque ele chegou para orar por mim. Só que os meninos já tinham nascido. E ele foi direto para a UTI, e ele conheceu o Tiago Rio primeiro que nós. A minha mãe tinha visto muito, eu vi os franguinhos assados lá, minha mãe viu muito rápido também. Mas o pastor Joel teve a oportunidade, e nós louvamos a Deus por isso, pastor, que foi para nós foi uma honra, de coração mesmo. E ele viu os meninos, conheceram os meninos primeiro. Irmãos, dali eu comecei a passar muito mal e eu fiquei internada 2 dias, eu não vi os meus filhos, o Roberto no dia seguinte conseguiu subir para a UTI, a minha mãe, eu não, porque eu não tinha condições de levantar da cama, eu passava muito mal e eu não conseguia comer, eu não conseguia beber nada. Mas em todo o tempo eu vi a mão do Senhor, porque vocês... Assim, ó, os hospitais antigamente não tinham acompanhante, né? Mas no quarto que eu estava, tinha uma menina que tinha tido neném, que ela era de menor. Então, a mãe dela era obrigada a ficar com ela. E aquela senhora foi uma bênção na minha vida. Porque eu não conseguia suspender a minha cabeça para pegar água. E eu falava para as enfermeiras, eu estou passando mal, eu quero água. E aí eu ouvia, mãe, você teve neném. Você não fez uma cirurgia, a água está do seu lado. Bem delicado, né? Vocês podem imaginar como elas falavam comigo. E essa mãezinha levantou e ela falou, você está com sede, filha? Eu te dou água. E aí, quando ela foi me dar água, a enfermeira falou, você não pode, você é acompanhante da outra. Ela falou, mas eu posso, porque eu estou aqui, eu vou dar água para ela. Bem me lembro disso também. E essa senhora me ajudou. No dia seguinte, quando a minha mãe e o Roberto chegaram, eles viram o meu estado. Eu estava muito mal. E aí eles brigaram lá no hospital e eles falaram, a minha mãe falou, minha filha está morrendo. O Roberto falou, minha mulher está morrendo, vocês não estão vendo? Por que vocês não põem ela num soro? E eles falaram, a gente não pode fazer nada, ela só teve neném. Tudo que tinha que ser feito já foi. Aí o Roberto falou, então eu vou tirar minha mulher daqui. Ele teve que assinar um termo, me tirou de dentro do hospital, tentou me levar até a UTI para eu ver os meninos, mas eu comecei a ter um início de desmaio, não vi os meus filhos, fui para casa. Lá minha mãe cuidou de mim, fez uma comidinha, o Roberto, aí eu consegui comer. Depois de 2 dias eu fui para o hospital. Depois de 2 dias que eu tive alta. Então eu fui conhecer meus filhos, acho que eles tinham já 8 dias de nascido. Mas, irmãos, daquele dia em diante, eu fui no hospital, fiquei naquela UTI, orando pelos meus filhos, todos os dias.
Eu ia com ponto de cesárea, nós não tínhamos carro. Eu andava até o metrô, descia no metrô Belém, descia uma rua enorme, passava mal, sentava na guia, passando mal, para recuperar meu fôlego, parava num bar, até chegar lá eu fazia umas 5, 6 paradas, mas eu ia no hospital todos os dias. Quando os meus filhos estavam na UTI, a pastora Rosi e o pastor Enoque, eles iam na minha casa de manhã, antes de eu ir para o hospital, porque eu colocava a Gabi na perua, para ela ir para a escola, e a perua deixava a Gabi na casa da minha avó, quando a minha mãe estava trabalhando. E eu ia para o hospital e ficava o dia inteiro lá. Não fazia nada, eu ficava sentada no meio das 2 incubadoras, senhor irmãos. Não fazia nada, não. Eu orava. Eu ficava orando, profetizando, vida, bênção, porque a pastora Rosi e o pastor Enoque foram na minha casa e eles falaram, filha, cada vez que você entrar naquele hospital, você abre aquela incubadora e você ora pelos seus filhos. Você profetiza vida, você profetiza bênção sobre... Não aceita, eu me lembro quando a pastora Rosi chegou, pegou aquele jeito carinhoso no ombro, não aceita a palavra de maldição sobre seus filhos. Vocês estão imaginando a cena, né? Não aceita. Quando eles falar, você fala, eu repreendo em nome de Jesus, eu não aceito. E eu aprendi, irmãos. Aprendam isso. Eu já falei isso num testemunho. Não aceite palavra de maldição sobre a sua vida, sobre seu filho, sobre seu emprego, sobre a escola, a faculdade, seja o que for. Quando alguém chegar em você e falar, você não vai dar certo nesse emprego, você fala, eu repreendo. Se é o emprego do teu sonho, você fala, eu repreendo, eu vou dar certo sim. Porque esse emprego é meu. Ah, seu filho, não adianta não, seu filho nessa escola aqui, ó, não dá certo não, seu filho não aprende. Eu repreendo, meu filho aprende sim. Em nome de Jesus, não aceita. Eu aprendi isso, não aceita. E foi assim que eu vivi 3 meses de UTI. Eu chegava lá todos os dias, lembrava da pastora Rosi, do que eles falaram, do pastor Enoque, que eles iam, oravam por mim. O pastor Enoque falava assim para mim, quando você está na sua casa, põe louvor. Põe louvor, não fica com a sua cabeça vazia, né, pastora? Não fica, porque se você fica com a cabeça vazia, você vai pensando outras coisas. Põe louvor, fica cantando. A Lília ouvia louvor comigo, que ela era minha vizinha, e eu ouvia louvor bem alto. E aí nós competíamos, né, Lília? Quem ouvia louvor mais alto, né? Mas era assim, enquanto eu estava dentro da minha casa, antes de ir para o hospital, era louvor ligado quando eu chegava. E quando eu chegava lá no hospital, eu abria a incubadora, eu orava pelos meus filhos, e eu cantava um louvor para ele todos os dias, que é o Deus de aliança. Eu não vou cantar para não gerar concorrência com o Ministério de Louvor, Kelly, fica tranquila, tá? Eu só não vou cantar agora. Isso, para minha irmã não ficar chateada. Fê, não se preocupa que eu não vou fazer isso. Mas eu cantava para os meninos. Acho que foi isso que fez eles saírem da incubadora logo, pastor. Então, mas assim, brincadeiras à parte, aí eu cantava para eles todos os dias. Deus de aliança. E eu cantava também aquela, aos olhos do Pai, que eu não sei, mas eu colocava no masculino para eles, né? Porque eles eram tão bonitinhos, irmão, vocês viram, né? Nossa, como eram bonitinhos. Aí o Tiago falou, mãe, nós era feio, né? Ele vem das fotos. O Rian, meu Deus, mãe, como a gente era feio? Eu falei, não, vocês eram lindos, lindos demais. Enfim, irmãos, eu cantava, eu orava, e cada dia que eu chegava lá, a minha mãe trabalhava, mas a minha mãe saía de São Bernardo, minha mãe era diarista, e ia direto para o hospital encontrar comigo. O Roberto trabalhava no Tatuapé, no horário do almoço, tinha vezes que ele almoçava e ia para o hospital e ficava lá também na UTI. Então, todos os dias nós íamos lá orar pelos nossos filhos, minha mãe pelos netos, porque só nós que podíamos entrar, e o pastor Joel, né? Claro. Nós entrávamos naquela UTI, irmãos, e nós orávamos. O que eu falo isso para vocês? Vocês não deixem de orar pelos seus filhos. Ah, mas meus filhos estão fazendo 18 anos hoje. Mas eu não deixo de orar pelos meus filhos. Eu não deixo de profetizar vida, saúde, profetizar que o Tiago vai andar, profetizar que o Rian vai ser bem-sucedido no trabalho. Mas, acima de tudo, irmãos, a minha maior oração, e o Senhor tem escutado as minhas orações, é que os meus filhos fiquem firmes na presença do Senhor. E como os irmãos podem ver, os meus filhos não deixam de vir para a igreja, e eu não obrigo eles a vir.
Às vezes eu falo assim, eu não vou no culto hoje, eu levo bronca do Tiago. Teve um culto que era ceia, e eu não ia vir, ele foi lá, não foi, pastora? Pastora Rosi, ó, ora por essa aqui, viu? Ora, bem assim, na minha cara. Ora para essa sua ovelha aqui, ó, que domingo que vem é ceia, ela vai faltar. Ó, pode orar por ela, que ela vai faltar na igreja. O Rian tem o compromisso dele com os ministérios, ele sai de casa, ele me larga e vem embora. Ele pega ônibus, ele não me espera, ele vem embora. Mãe, você vai, eu não posso chegar atrasado. Então, assim, irmãos, sabe o que é isso? É fruto de oração. É fruto do que eu profetizava lá. Ó, eu abria, eu falava, meus filhos, vocês vão servir ao Senhor. Meus filhos, vocês vão sobreviver. Eu não chorava não, irmãos. Eu não entrava naquela UTI, ai, meus filhos, não. Eu entrava rindo, que nem o pastor Joel fala até hoje. Eu nunca vi eles tristes, abatidos. Chorava às vezes na minha casa, ficava triste na minha casa, mas ali, ó, com o joelho no chão. Eu não chorava para os outros. Eu não falava para os outros, ai, meus filhos acho que não vão sobreviver. Não. Eu entregava tudo para o Senhor. Pai, está nas suas mãos. Meus filhos são herança do Senhor. Os meus filhos são promessa sua, Senhor. Então eu creio que meus filhos vão sair. A minha filha esses dias vendo essas fotos, ela falou, mãe, ela me perguntou, mãe, o que passava na sua cabeça? Você tinha medo? E aí eu parei para pensar. Eu falei para ela, não. Eu não tinha medo, irmãos, quando eu entrava naquele hospital. Não tinha medo que o meu filho ia morrer. Sabe, eu não tinha esse sentimento, ou eu não lembro. Porque a minha única certeza é que eu ia tirar o meu filho daquele hospital. Minha única certeza é que eu ia fazer a apresentação dos meus filhos na igreja, como eu tinha visto de outras igrejas. A minha única certeza é que eu ia vestir os dois iguais, que eu ia levar eles para a escola. Eu só tinha essa certeza. Porque a minha confiança estava no Senhor. E aí é isso que tem que ser na vida de cada um de vocês. Entendeu? É confiar no Senhor. Vem um diagnóstico contrário, eu anotei algumas das coisas que os médicos falavam lá, para eu não esquecer, mas são muitas outras. Meus filhos tinham sopro no coração, os meus filhos tinham hidrocefalia, isso tudo os médicos falando enquanto eles estavam na UTI. Hidrocefalia, a hidrocefalia, para quem não conhece, é aquela doença que a cabeça da criança cresce, precisa fazer a cirurgia, pôr uma válvula. Nunca precisaram, graças a Deus. Falavam que meus filhos iam ter baixa visão, ou talvez até uma cegueira, por conta da luz da incubadora, aquela luz azul que eles precisavam. Eles tinham uma má formação no pulmão. Falava que eles tomavam muita bolsa de sangue, porque tinha muita anemia lá na UTI, né? Enfim, eram muitas doenças e eu lembrava, não aceita, né? Não aceita. Então eles, olha mãe, hoje a gente tem para te falar que o exame deu que o seu filho tem hidrocefalia. Aí eu falava, na cara dos médicos, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu falava, não tem não, em nome de Jesus. Estamos te avisando, mãe. Aí eu, tá bom, obrigada. Fazia assim, e eles saíam. Ó mãe, só para te avisar que nós vimos aqui que eles têm sopro no coração. Eu falava, não tem não. Está no exame, mãe. Mas não tem não, em nome de Jesus não tem não. Aí as enfermeiras lá falavam que eu era mãezinha da fé. Mãezinha de fé. Porque elas me viam orando e eu orava por outras crianças também, que as outras mães vinham, ai, você não quer orar aqui pelo meu neném? E ali, irmãos, naquela UTI, nós vimos muitas crianças que nasceram na mesma época que os meninos indo embora. Eu chegava lá e falava para as enfermeiras, cadê aquele neném? Ai, não aguentou. Aí eu, meu Deus, misericórdia. Toda vez que eles colocavam uma touquinha na cabeça de alguma criança, no dia seguinte, eu chegava, a criança tinha ido. Lembra, mãe, das touquinhas? Cheguei um dia lá na UTI, quem estava de touquinha? O Rian. Eu me gelei inteirinha. Aí eu falei, o que aconteceu? Eles, a gente tentou estubar ele. É estubar que fala, né, Bíblia? Quer tirar, né? Ele quase teve uma parada respiratória, nós tivemos que colocar de novo e ele não está muito bem. Aí eu, eles, Aí eu fui lá, abri a incubadora e falei, pulmão, funciona aí, em nome de Jesus. Pode funcionar, pulmão. Você é curado, você é inteiro, você não é deficiente, pulmão, você vai funcionar. E comecei a orar pelo Rian. E olhando aquela touquinha, né? Aí eu, Jesus, tira essa touquinha da cabeça do meu filho, né? Pelo amor de Deus, eu não quero ver. Eu nem olhava direito para a touquinha, né? E aí no dia seguinte eu entrei, assim, né? A gente tem a fé, mas a gente tem, né? Entrei olhando assim, estava lá o Rian sem touquinha.
Aí eu, eita glória, eu gritava lá na criança, a mãe da fé já chegou. E obrigada, Jesus, e meu filho lá, e eu já orando, agradecendo ao Senhor. Irmãos, depois de 30 dias, eu esqueci de falar, depois de 30 dias da minha gestação, eu comecei a passar mal em casa, e aí eu fui para o hospital, o Roberto correu comigo para o hospital, eu tremia de febre, assim. Aí eles descobriram que, no meu parto, eles me deixaram o resto de placenta. E o meu útero começou a necrosar. Então, depois de 30 dias, eu fiquei internada lá naquele hospital de novo e tive que fazer uma curetagem. Então, assim, irmãos, por que eu estou falando isso? Para vocês verem como as lutas foram grandes. Os meninos estavam na UTI, meu útero estava necrosando, eles falaram, a gente vai tentar fazer uma curetagem, mas se não der certo, nós vamos ter que tirar seu útero. Falei, amém, né? 2 está bom, né? Não, brincadeira, não falei isso, né? Mas eu falei, se tiver que tirar, vai tirar, né? Minha confiança sempre no Senhor. Não precisei tirar meu útero, ele está aqui ainda, graças a Deus. Me recuperei, eles fizeram a curetagem, mas eu sofri demais, porque depois de 15 dias eu tive cerca de 50 furúnculos em toda essa região aqui, ó, porque o meu sangue ficou contaminado. Eu não sentava. Então eu ia de metrô vazio, ônibus vazio, eu ficava de pé, porque eu não aguentava sentar. E eu passava o dia inteiro de pé na UTI. Orava pelos meus filhos, ficava aqui em um, depois eu ia no outro, e elas, você não quer sentar? A mãe deu, não, obrigada. Porque eu não aguentava sentar, eu tinha um monte de furúnculo. E aí o Roberto falava, amor, você vai para o hospital? Eu falava, vou. Eu vou porque o meu filho precisa da minha oração lá. Meus filhos precisam ouvir minha voz, meus filhos precisam ouvir eu cantando para eles. E ia para o hospital. Irmãos, teve um dia que eu cheguei lá no hospital, o Tiago estava inchado, quase do tamanho da incubadora. Ele era roxo, todo inchado, assim, o pescoço, ele parecia não sei nem falar o quê. E aí, quando eu vi aquilo, estava uma placa assim na incubadora, não manipular, não abrir a incubadora. Aí eu orei pelo Rian, conversei com o Rian, cantei para ele e fui para o Tiago. E aí, quando eu vi aquilo, foi o único dia que eu chorei. Porque foi horrível. E justamente aquele dia minha mãe não foi comigo, minha mãe estava fazendo faxina na casa dela. Eu me lembro que a incubadora ela é transparente assim, né? Quem não conhece. Eu me lembro que eu só encostei a minha cabeça assim, e comecei a orar, sem abrir, né? Comecei a chorar de ver ele naquele estado. E aí, como ela é transparente, eu vi quando a equipe médica encostou, e aí eles falaram para mim, mãe, o que a gente tem para te falar é muito sério. Aí eu falei, o que foi? Eles falaram, nós temos para te dizer que o seu filho não tem 24 horas de vida. Infelizmente, o Tiago teve uma infecção generalizada. Eles foram passar um acesso, passar um catéter aqui na jugular do Tiago. E eu não sei falar os termos técnicos, mas assim, é como se a pessoa que passou tivesse com a mão contaminada, não sei dizer direito, e deu uma infecção generalizada no Tiago. E enquanto eles estavam falando comigo, o Tiago começou a convulsionar dentro da incubadora. Eles arrancaram eu de dentro da UTI. Mãe, sai, mãe, sai. E aí me tiraram de dentro da UTI, e aí eu fui no orelhão, liguei a cobrar para minha mãe no orelhão dentro do hospital. Falei, mãe, o Tiago está morrendo. Na mesma hora, minha mãe ligou para a pastora Rosi. Minha mãe desligou de minha mãe e falou, estou indo para aí agora. Eu falei, mãe, o Tiago está morrendo, Ele está todo inchado. Aí liguei para o Roberto. Falei, amor, o Tiago está morrendo. Ele está todo inchado, ele está muito inchado. Dos caninhos saiu um líquido verde da bolsinha dele. E ele era muito inchado. E aí, eu me lembro, irmãos, que num lapso de fé meu, ele estava no 5º andar, eu olhei uma janela. E aí eu falei, se meu filho morrer, eu me jogo. Se o Senhor tirar meu filho, eu me jogo. Aí na mesma hora, uma voz no meu ouvido, seu filho é meu, você é minha. E aí, irmãos, na mesma hora, o Senhor me perdoa. Eu dobrei meu joelho naquele hospital, o Senhor, perdão. Eu parei de pedir pelo Tiago, eu pedia perdão e misericórdia do Senhor pelo que eu falei. Falei, Senhor, quem sou eu para duvidar do seu poder? Me perdoa, Pai, me perdoa, não vou me matar, me perdoa. E eu comecei a pedir perdão, aí tinha uma segurança, até que já era minha amiga lá,
me levantou, calma, vai dar certo. Nisso a minha mãe chegou e eles não me deixavam entrar na UTI. Quando eles conseguiram estabilizar o Tiago, depois de quase 1 hora, eles me permitiram entrar, eu e minha mãe. E aí nós entramos e minha mãe falou, filha, vamos orar. E aí nós não podíamos abrir a incubadora, mas nós duas começamos a colocar a mão na incubadora e começamos a orar pelo Tiago, as duas, sem parar. Nós não parávamos de orar. Orando, e não parava. Daqui a pouco eu olhei para a fralda do Tiago e ela estava cheia de xixi. Aí eu falei para a enfermeira, moça, troca a fralda dele. Ela falou, não pode mexer. Eu falei, mas está muito cheia. Aí ela, deixa eu ver. A hora que ela olhou, estava muito cheia. Aí ela pediu autorização, o médico trocou a fralda. E nós duas orando lá, Daqui a pouco, e muitos irmãos já orando, porque minha mãe começou a ligar, a pastora Rosi, o pastor começou a orar. Aí, não deu meia hora, a fralda cheia de novo. Irmãos, até o Roberto chegar lá, acho que eles trocaram a fralda do Tiago 5 vezes. E o Tiago foi desinchando. Quando o Roberto chegou, o Tiago estava quase normal. O Roberto falou, você está doida? Você quase me mata do coração. Fala que o menino está ruim, o menino nem está tão inchado assim. Mas, irmãos, ele estava muito inchado. Só que quando eu e minha mãe começamos a orar e pedir ao Senhor, ele foi fazendo xixi e ele foi desinchando. Ele foi desinchando. Então, assim, quando o Roberto chegou, ele até falou para mim, meu Deus, você quase me matou do coração e o menino nem está tão ruim assim. Aí os médicos me chamaram e eles falaram, olha, eu não sei o que vocês fizeram. Chamou nós, não sei o que está acontecendo nessa UTI, mas que esse menino não vai morrer mais, ele não vai. Porque, para a honra e glória do Senhor. Foi isso mesmo. Aí eles falaram, o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu aqui. Estou vendo que vocês são de muita fé. Esse Deus de vocês aí fez alguma coisa, porque ele não vai mais morrer, não. Ele já estava todo desinchado, irmãos. Já estava estabilizado, todos os parâmetros dele. Só que ele teve 33 convulsões seguidas nesse dia. E foi por conta disso que o tio ficou com a sequela que hoje ele tem. Mas essa sequela nós só fomos descobrir depois de 1 ano de vida dele. Porque daí, graças a Deus, eles foram se estabilizando, ganhando peso. A igreja orando sempre, irmãos. Por que eu estou aqui em forma de gratidão? Além de todo o apoio da minha família, dos meus amigos, a igreja foi assim, de todo culto eles oravam, todo culto eles apresentavam ao Senhor os meninos. Entendeu? Assim, então, era muita gente orando, profetizando sobre a vida deles. Ninguém podia visitar, mas os irmãos visitavam a gente, os irmãos oravam conosco em casa, oravam aqui na igreja. Então, assim, como não ser grata por essa família que tanto orou com a gente, né? Que tanto nos ajudou, nos apoiou. Fizeram um chá de bebê com os meninos lá na UTI, porque não deu tempo de fazer antes. Me fizeram um chá de bebê. Me lembro que a irmã Janete chegou na minha casa lá, o ninho dela lotado de fralda. Né, pastora, lembra? Oraram por mim, fizeram um chá de bebê com os meninos na UTI ainda. Nós corremos comprar berço lá nas Casas Bahia, porque nem berço tinha. Fizemos nosso carnezinho. E aí conseguimos que depois de 3 meses de UTI, 14 dias na enfermaria, os meninos foram para casa. Então, assim, aí nesse tempo nós compramos um Fusquinha azul. A gente adorava passar, para os jovens aí, a gente adorava passar nas portas das escolas com o nosso Fusquinha azul. Os jovens vão entender o que é isso. E aí eu me lembro que minha mãe foi trabalhar e quando os meninos estiveram alta, eu vim sentada no meio do Fusquinha, assim, ó. Um de um lado, outro do outro, assim, ó. E o Roberto andando a 30 por hora. Com o nosso Fusquinha. Até chegar em casa. Daí chegamos em casa, a Lília estava lá no portão para receber a gente. Ela, a Lília, que era minha vizinha, a gente estava sempre junto. Chegaram, Entramos com os meninos, colocamos eles no bercinho deles. Era um berço só, por enquanto. Colocamos um nos pés, outro na cabeceira. E aí, foi outra luta que começou, porque eu sentia assim, que eu deixava muito a Gabi, minha filha, né? Embora minha mãe, principalmente a minha avó, cuidava dela, eu comecei a me sentir uma mãe muito relapsa. Eu falava, meu Deus, eu estou deixando ela por conta dos meninos, né? Mas Deus é bom, irmãos.
porque o coraçãozinho dela era tão generoso, ela era tão boazinha, que às vezes eu chegava lá, ela estava lavando louça. Às vezes eu lavava de novo, mas ela lavava. Ela varria a casa, às vezes eu tinha que varrer os cantinhos, mas ela fazia. E eu achava aquilo bonitinho. Minha avó ia lá em casa lavar as roupinhas do neném. Então, assim, irmãos, eu vi o cuidado do Senhor até nesses pequenos detalhes, né? E aí nós começamos a ver o Rian sentar, o Rian brincar, e o Tiago nada. Irmãos, para não me estender mais, porque já passamos da hora, os médicos lá na CD eles falaram para mim que o Tiago tinha paralisia cerebral, que o Tiago ele ia ser uma criança vegetativa pelo exame dele neurológico, né? Porque assim, ele tem um espaço muito grande no cérebro, preenchido somente com água. Quem vê os exames não diz que é do Tiago. E aí os médicos falam para mim, ó, mãe, essa parte comprometida do cérebro dele é a parte da fala, da audição, da visão, do cognitivo, do equilíbrio. Então, assim, ele vai ser uma criança que vai ser dependente para comer, para tudo. Ele não vai falar, ele não vai ouvir direito, então ele não vai sustentar o corpo. E aí eu, novamente, lembrando da pastora Rosi, né? Então, aí quando eu saí da CD, irmãos, eu me lembro que eu sentei no metrô Bresser, eu olhava para aquele nenezinho pequenininho no meu colo, eu estava sozinha, só eu e ele, e aí eu falava, meu Deus do céu, o que vai ser, né? E eu chorei, mas eu chorava tanto com ele no colo, que muita gente vinha, moça, você está precisando de alguma coisa? Eu falava, não. Eu chorei, aí depois que eu chorei muito, eu sequei minhas lágrimas, eu falei, agora eu vou lutar pelo meu filho. Senhor, me dá força. Voltei para casa, pedi direção de Deus para contar para o Roberto, para contar para minha mãe, para contar para minha família que o Tiago tinha paralisia cerebral. E Deus me deu um marido maravilhoso, irmãos. Porque esse homem, ele foi assim, fantástico. Porque ele falou, nós vamos vencer, amor. Nós vamos vencer junto. Minha mãe, meu pai. Isso não é nada. Meu paizinho, meu carequinha. Nem tinha noção do que era paralisia cerebral. Ele falava, não é nada não, filha. É tudo corintiano. É corintiano isso aí. Meus netos é corintiano. E eu e o Roberto, né? Não, é palmeirense. É corintiano. Meu pai profetizou, né? E hoje são corintianos mesmo. E aí, ele, não, filha, esse menino ele tem essas coisas aí não, eles são corintianos. Minha mãe, filha, nós vamos lutar. Irmãos, ACD, terapia. Primeira vez que eu vi meu filho na cadeira de roda, eu falei, ele tinha uns 2 anos e meio, eu falei, meu Deus, por que eu estou orando tanto e o meu filho está na cadeira de roda? E aí, por muito tempo, eu ficava questionando Deus. Mas eu estou orando e ele está na cadeira de roda. Por que, Deus? Por que ele está na cadeira de roda? E aí eu levava meus filhos para as terapias, irmãos, e eu me lembro das vezes que eu saía às 5 horas da manhã, 5h30, tinha que ficar quase até 1h da tarde com o Tiago na CD, e aí quando minha mãe estava trabalhando, eu deixava a Gabi e eu ria sozinho, meu coração apertando, uma criança cuidando de outra, né? Gabi tinha 11 aninhos, 12, e aí eu largava os dois 5 horas da manhã, sozinha em casa, sozinho não, com o Senhor, né? Eu falava, Deus, cuida dos meus filhos. Levava o Tiago para as terapias. Irmãos, luta, viu? Não era fácil pegar aquele metrô lotado, aquela mochila enorme, Tiago no colo. Aí eles falaram, não, mãe, nós vamos conseguir uma cadeira de roda para você. E aí nós ganhamos em doação uma cadeira muito boa da CD. E aí eu questionava a Deus, por que ele está na cadeira de roda se eu estou orando e o outro não? Eu falava, Deus, eu tenho fé, eu oro, eu peço. Até que um dia o Senhor me mostrou que ele tinha um propósito para a cadeira de roda do Tiago. Porque eu tinha um propósito para a paralisia cerebral do Tiago. Sabe por quê, irmãos? O Senhor ele já me levou, a mim e ao Tiago, a muitos lugares, a muitos hospitais, a muitas clínicas, a muitos lugares. E todo lugar que eu vou, eu e o Tiago, a gente fala de Jesus para as pessoas. Então, às vezes, aquilo que você acha que é, meu Deus, é uma luta, você tem que olhar o melhor daquilo. Hoje nós estávamos numa reunião lá embaixo e o pastor Joel ensinou para a gente que tudo que a gente fizer, o pastor Josué, os dois estavam falando para nós, que nós temos que falar de Jesus. E é isso que eu tenho feito. O meu filho está na cadeira de roda, e muitos irmãos conhecem todas as bênçãos que ele tem vivido, as cirurgias, tudo que tem acontecido com ele é de bom, mas todo lugar que a gente faz, a gente está falando de Jesus. Todo lugar que a gente encosta numa clínica para fazer um exame de sangue,
Aí a gente fala de Jesus para quem está nos atendendo, para as mães que estão lá com criança. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para os irmãos, que são 18 anos, né? 18 anos que a gente tem vivido a alegria de ter os nossos filhos conosco. São 18 anos que nós somos felizes por ter os nossos meninos com a gente. Então, eu pedi essa oportunidade de dar esse testemunho para falar para os irmãos e para quem está nos assistindo que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Aquilo que você profetiza, seja para um filho, seja para a sua vida, seja para quem for, o Senhor Ele concede, o Senhor faz. Então, irmãos, que vocês aprendam a viver também essa fé, né? Que a gente tem. Aprendam a cantar louvores tão bem quanto eu canto, entendeu? Como eu falei, não vou me expor aqui. E aprenda, principalmente, a ser gratos.